Paz do Senhor, mais uma oportunidade que o nosso Deus nos concede de estarmos aqui gravando mais um vídeo. E dessa vez eu vou explicar o versículo, o versículo de Mateus 23, É um versículo que já vi muitos dizerem que é um versículo polêmico, que é um texto polêmico. E, na verdade, eu não vejo polêmica nenhuma no entendimento deste texto. Mateus, capítulo 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Desveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Esse é o texto ou versículo que muitos dizem que é um versículo polêmico, Mas eu vou ensinar aqui, eu vou explicar, o versículo à luz da Bíblia, à luz da Bíblia, o entendimento à luz da Bíblia. E para isso nós vamos usar a regra básica para entendermos esse texto. Aquela regra básica que eu sempre tenho falado. Quem falou, a quem foi falado e em que período bíblico o texto foi falado. Então, esses 3 itens são fundamentais para você entender o texto bíblico, ou qualquer texto bíblico, Quem falou, a quem foi falado e em que período bíblico foi falado. Quem falou este versículo? Ora, quem escreveu o livro de Mateus foi o próprio Mateus, E a fala é atribuída a Jesus. Quem escreveu foi Mateus e a fala é atribuída a Jesus. Segunda regra, a quem foi falado? Foi falado aos judeus ou fariseus da época. A quem foi falado? Aos judeus ou fariseus da época. E em que período bíblico o texto foi falado? O texto foi falado no período bíblico da lei de Moisés. Ora, quem era Mateus? Mateus era um judeu. E escreveu o livro de Mateus aos judeus e não aos gentios. Diga-se de passagem, eu sou gentio, eu não sou judeu. Eu acredito que você também não é, principalmente os brasileiros, Então, o entendimento é esse. Quem escreveu o livro de Mateus? Então, foi Mateus que escreveu o livro de Mateus e foi escrito para os judeus e não para os gentios. Certo? Não adianta os teólogos virem questionar, eles sabem disso, eles sabem muito bem disso. A quem foi falado? Aos fariseus ou judeus da época. E em que período bíblico este livro foi escrito ou falado? Foi num período da lei. Talvez você diga, mas irmão Norberto, mas o período da lei não é só lá de Êxodo a Deuteronômio? Não, senhor, meu querido. Lá é o período que a lei foi estabelecida. Não confunda o período que a lei foi estabelecida com o período que a lei foi obedecida. Foi estabelecida a lei de Moisés, de Êxodo capítulo 20 ao 26, ao capítulo 26 de Deuteronômio. Porém, ali foi a lei estabelecida, a lei de Moisés, mas ela foi obedecida de Êxodo capítulo 20, ali quando o povo sai lá da escravidão do Egito, até o sacrifício de Cristo.
Né? O próprio Jesus, ele nasceu debaixo ou sob a lei de Moisés. Né? E talvez você me diga, mas irmão Norberto, mas tinha sacerdote naquela época para receber o dízimo do povo, os sacrifícios de animais? Tinha sim, tinha o sacerdote Simeão e tinha o sacerdote Zacarias, que a Bíblia mostra bem claro. Né? O sacerdote Simeão está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 21 ao 29. Você vai, o sacerdote Simeão, foi quem circuncidou a Jesus. Ora, Jesus seguia a lei de Moisés, né? Nós vamos já chegar nesse detalhe também aí, que tem muita gente confunde. Ah, porque Jesus seguiu a lei, eu tenho que seguir também. Não, Jesus veio seguir a lei, né? Cumprir toda a lei, como diz lá em Mateus 17, Mateus capítulo 5, 17 e 18, Jesus veio cumprir a lei, porque a lei tinha que ser cumprida para depois ser abolida. Então, a partir do momento que Jesus cumpre toda a lei foi abolida. É tanto que o apóstolo Paulo, lá em Romanos 10 e 4, diz: o fim da lei é Cristo, certo? Então, a partir do momento que Jesus cumpre toda a lei de Moisés, ele faz, né, ele vai abolir a lei também. A lei foi abolida. Não tem para onde correr, meu querido. A lei, ela chega ao seu final no sacrifício de Cristo. Então, no período que Jesus estava pregando, né, durante o seu ministério, existia sacrifício de animais. O próprio Jesus mandou, né, aquele leproso, né, oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Ele curou um leproso, né? Está lá em Mateus 8 e 4. Ele cura o leproso e manda o leproso oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Então você vai entrar na concordância bíblica, você vai ver Mateus 8 e 4, Jesus mandando oferecer o sacrifício de animais, né, pela cura ou pela prova de que aquele indivíduo que era leproso está curado. E lá em Levítico você vai ver o próprio Deus estabelecendo através de Moisés a lei, né, sobre a cura, né, da lepra. Tinha que oferecer o sacrifício. Levítico capítulo 14. Você lê parte do capítulo 14 e você vai ver lá que era sim oferecido o sacrifício de animal quando o leproso ele era considerado curado, era a prova de que ele estava curado. E quem oferecia o sacrifício era um sacerdote. Certo? Certo. E Jesus também, né, ele foi circuncidado, ele mandou oferecer sacrifício de animais. Né? Existia também o sacerdote Zacarias, pai de João Batista, né? Então existia o sacerdote João Batista, era da classe de Abias, né? Abias, oitava classe, ou oitava ordem de Abias. Você vai ver lá em 1 Crônicas, capítulo 24, verso 10, né? A concordância, ou o contexto, como muitos gostam de falar. Certo? Então, a lei de Moisés, ela é instituída ou regulamentada de Êxodo, capítulo 20, a Deuteronômio, capítulo 26, mas ela foi obedecida de Êxodo, capítulo 20, até o sacrifício de Cristo, certo? Porque Jesus foi obedecer a lei. Jesus veio obedecer a lei de Moisés, ele não veio abolir a lei, mas ele veio cumprir toda a lei de Moisés. Eu sempre digo que uma das coisas que Jesus veio fazer, além do sacrifício, uma delas foi cumprir a lei de Moisés, porque ninguém conseguiria cumprir a lei de Moisés ou teria condições de cumprir a lei de Moisés. Então Jesus veio e cumpriu a lei de Moisés, e ali a lei de Moisés foi abolida no sacrifício de Cristo. Portanto, o fim da lei é Cristo, e o dízimo é da lei de Moisés. O texto fala bem claro, Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dais o dízimo de tudo, da hortelã, do endro, do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei. O próprio Jesus está dizendo que o dízimo é da lei
e é o menos importante da lei. O texto é claro. O texto é bem claro. Jesus está dizendo que o dízimo é da lei de Moisés e é o menos importante da lei de Moisés. O mais importante da lei de Moisés neste texto, que está sendo falado aqui por Jesus e escrito por Mateus, é o juízo, a misericórdia e a fé. É o mais importante da lei. E o menos importante da lei é dar o dízimo. Portanto, o dízimo, Jesus está dizendo que o dízimo é da lei de Moisés. Eu não vejo dificuldade ou polêmica nenhuma em entender esse texto de acordo com a luz da Bíblia. O dízimo é da lei e é o menos importante da lei. O mais importante da lei de Moisés é o juízo, a misericórdia e a fé. Certo? Eu vou estar gravando outros vídeos, né, para encaixar um no outro. Né? Vai ser mais ou menos uns 5 a 8 vídeos para que a gente entenda todo esse detalhe sobre o dízimo. Eu não estou dizendo aqui que não é para contribuir, mas nós vamos chegar nessa parte onde você, né, onde eu vou dizer ou lhe mostrar à luz da Bíblia que você deve sim contribuir, certo? Certo. Paz do Senhor a todos, que Deus continue tendo misericórdia de todos nós.